As cidades na época de Jesus escondem detalhes que passam despercebidos na leitura bíblica. Você provavelmente imagina como as casas eram construídas ou como as ruas funcionavam. Mas a realidade arqueológica vai muito além da arquitetura. Sair de casa depois do pôr do sol na Judéia antiga era praticamente suicídio. Não existia polícia, não existia luz e os portões da cidade trancavam você para fora. A vida de Jesus e seus discípulos era um filme de sobrevivência. E é essa rotina fascinante e perigosa e as maravilhas do mundo de Jesus que vamos explorar hoje. Se uma câmera pudesse sobrevoar Nazaré ou Cafarnaum no ano 30, o primeiro choque seria a cor. Tudo era monocromático, um marrom empoeirado de pedras brutas e tijolos de barro que camuflavam as casas contra as colinas secas. Esqueça as avenidas de mármore branco dos filmes épicos. A realidade das cidades onde Jesus andou era um ataque sensorial de poeira, fumaça e claustrofobia. Ao descer para o nível da rua, a sensação de confinamento seria imediata, pois o que chamamos de ruas eram, na verdade, becos irregulares de terra batida, que raramente ultrapassavam 2 metros de largura. Não existiam calçadas para separar as pessoas do tráfego. Então, uma simples caminhada até o mercado era uma disputa física por espaço entre pedestres, burros de carga carregados e o esgoto que muitas vezes corria pelo centro do caminho. Esse traçado caótico não era acidental, era defensivo. As casas funcionavam como pequenas fortalezas com paredes grossas e sem janelas voltadas para o beco, dando as costas para o mundo exterior porque a rua era vista como um local de perigo e roubo. A vida acontecia do lado de dentro, nos pátios, mas essa busca por segurança criava um curioso paradoxo sonoro. Como as estruturas eram coladas umas nas outras para economizar material e manter a integridade estrutural, o isolamento acústico simplesmente não existia. Numa vila daquela época, o silêncio era um luxo que ninguém podia pagar. A comunidade funcionava como um único organismo vivo, onde as paredes finas significavam que você ouvia a discussão do vizinho, o choro do bebê e a moagem de grãos na casa ao lado. A privacidade era uma fantasia futurista. A vida era vivida sob a vigilância auditiva constante do clã, onde todos sabiam exatamente o que você estava fazendo. E havia uma rígida hierarquia de sobrevivência nessas vielas. Se a silhueta de um soldado romano ou de um cobrador de impostos montado a cavalo aparecesse bloqueando a luz, o morador local sabia o protocolo instantaneamente. Você precisava se espremer contra a parede de barro suja e baixar os olhos. Naquelas ruas onde a única lei era a força, o espaço físico pertencia a quem segurava na espada, e o resto da população precisava literalmente se encolher para sobreviver. Quando você entrava em uma casa comum na Galileia do ano 30, o choque térmico e olfativo era imediato. Seus olhos demoravam alguns segundos para se acostumar com a escuridão, mas seu nariz avisava antes. O ar era quente, úmido e tinha um cheiro forte de palha misturada com esterco fresco. Esperamos encontrar uma sala de estar, mas o que existia era um sistema biológico de aquecimento. A arquitetura dessas moradias não priorizava conforto, mas a sobrevivência contra o frio da noite no deserto. Sem eletricidade ou aquecedores modernos, a solução era trazer a fonte de calor mais eficiente para dentro: o gado. O chão da entrada era de terra batida, e ali dormiam bodes, ovelhas e até um burro. Pode parecer estranho hoje, mas dormir ouvindo a respiração pesada de um animal de 50 quilos ao seu lado não era sinal de pobreza extrema. Era a regra para a maioria das famílias. O calor corporal dos bichos subia e aquecia a plataforma de pedra elevada onde os humanos dormiam, comiam e viviam. Exatamente na borda dessa plataforma, separando a área das pessoas da área dos animais, ficavam cavidades feitas na pedra ou caixas de madeira para a comida dos bichos. O nome desse coxo era manjedoura. Isso muda completamente a cena clássica do Natal que conhecemos. Quando lemos que não havia lugar na estalagem e o bebê foi colocado numa manjedoura, não significa que eles foram expulsos para um celeiro isolado no meio do campo.
Provavelmente estavam na sala principal de uma casa de parentes, que já estava superlotada, forçando a família a se acomodar na parte baixa, junto com os animais da residência. Mas, se o inverno exigia esse aperto quente e fedido, o verão trazia o problema oposto. Quando o calor do dia transformava aquela caixa de pedra num forno insuportável, a vida doméstica migrava para cima. O telhado plano, feito de galhos e barro socado, virava o quarto principal. Era o único lugar onde se podia fugir do cheiro de amônia de baixo e sentir alguma brisa. A casa antiga era uma máquina de sobrevivência onde o espaço era disputado centímetro a centímetro. Mas se a falta de privacidade dentro de quatro paredes já parece ruim, o verdadeiro julgamento social acontecia do lado de fora, no único lugar onde a água brotava do chão. Hoje, quando sentimos sede, basta girar uma torneira e a água aparece limpa e sem esforço. Mas na Judéia do primeiro século, conseguir um simples copo d'água era o trabalho mais pesado e politicamente perigoso do dia. A sobrevivência da família dependia inteiramente da força física das mulheres, que precisavam caminhar até a fonte da vila, muitas vezes distante, equilibrando jarros de barro que, quando cheios, pesavam mais de 20 quilos. Imagine carregar um micro-ondas no ombro, sob o sol forte, todo santo dia. Mas o peso físico não era o maior problema. O verdadeiro desafio era o peso social. O poço da cidade funcionava como a rede social da antiguidade. Era ali, nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, que as notícias circulavam. Casamentos eram arranjados e reputações eram destruídas. Aquele espaço ao redor da água era um verdadeiro tribunal a céu aberto, onde a ausência de uma mulher podia ser tão condenatória quanto sua presença. Se você quisesse saber quem estava em desgraça com a comunidade, bastava observar o relógio solar. As mulheres respeitáveis iam buscar água em grupos, nos horários frescos do dia. Ir ao poço ao meio-dia, sob o sol escaldante, não era uma escolha de preferência, mas um sinal claro de exclusão social. É por isso que o relato bíblico da mulher samaritana, indo buscar água na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, diz muito mais sobre vergonha do que sobre sede. Ela preferia enfrentar o calor insuportável a enfrentar os olhares de julgamento das vizinhas. E essa água tão difícil de conseguir tinha um uso curioso. A obsessão dos fariseus e líderes religiosos não era com a higiene bacteriológica, conceito que nem existia, mas com a pureza ritual. Lavar as mãos antes de comer ou tomar banhos rituais em piscinas chamadas mikvahs não servia para matar germe, mas para remover a contaminação espiritual de ter tocado em algo ou alguém considerado impuro. Você podia estar fisicamente sujo de terra, mas se tivesse cumprido o ritual com a água, era considerado limpo diante de Deus. A água controlava a vida, a hierarquia e a religião. Mas enquanto a vida nessas vilas judaicas girava em torno da tradição e do poço, a poucos quilômetros dali, uma sombra gigante e moderna se erguia, trazendo um choque visual que a maioria das pessoas nem imagina que Jesus presenciou. Nazaré versus os Séforis. A imagem clássica que temos de Jesus é a de um carpinteiro vivendo em um vilarejo pacato e isolado do mundo. Mas a geografia conta uma história muito diferente e visualmente chocante. Nazaré não era uma ilha deserta. A apenas 6 quilômetros de distância, menos de 1 hora de caminhada, erguia-se algo que parecia ter pousado de outro planeta. A cidade de Séforis. Enquanto Nazaré era feita de barro e silêncio, Séforis era uma metrópole vibrante com 30 mil habitantes, conhecida como a Joia da Galileia. Imagine o contraste diário. Se você fosse um jovem construtor, ou tecton em grego, como Jesus e José, provavelmente caminhava até lá para trabalhar. Você saía de um vilarejo conservador, onde todos vestiam lã crua, e ao cruzar o portão da cidade vizinha, era bombardeado por ruas pavimentadas com mármore, teatros ao ar livre e mosaicos coloridos no chão. Para um judeu do primeiro século, entrar em Séforis era um ataque aos sentidos e à moral. O choque cultural era brutal.
Enquanto nas vilas a lei proibia imagens de humanos ou animais por considerá-las idolatria, na cidade romana você via estátuas de deuses pagãos em cada esquina. Enquanto a modéstia era a regra em casa, no ginásio da cidade vizinha, homens praticavam esportes completamente nus, algo abominável para a tradição local. Esse cenário muda a forma como enxergamos o ambiente dos evangelhos. A Galileia não era apenas um cenário rural de ovelhas e pastores. Era um campo de batalha cultural. O cenário urbano seduzia os jovens com luxo, banhos quentes e entretenimento, enquanto as vilas lutavam para manter a tradição dos pais. Foi nesse ponto de tensão entre a simplicidade da fé e a arrogância do império que a mensagem cristã nasceu. Mas, se as cidades ofereciam perigos morais para a alma, o espaço entre elas oferecia perigos físicos letais para o corpo, porque no momento em que você colocava o pé na estrada para viajar de uma cidade a outra, a proteção da lei romana desaparecia e você entrava em um território onde a geografia conspirava para te matar. Hoje, viajar 30 quilômetros é algo que fazemos em meia hora de carro, ouvindo música e com ar-condicionado. Mas no primeiro século, essa mesma distância representava uma jornada de 2 dias inteiros que exigia planejamento militar. Sair dos portões da cidade não era um ato de turismo, era um ato de coragem extrema, porque a estrada era uma terra sem lei. A rota mais famosa e temida da época, que ligava Jerusalém a Jericó, era conhecida como o Caminho de Sangue. A geografia ali conspirava contra o viajante. A estrada descia quase 1 quilômetro em altitude num trecho curto, serpenteando por desfiladeiros de calcário cheios de cavernas naturais. Para um bandido ou rebelde político, era o escritório perfeito. Ele podia observar a vítima por quilômetro, atacar em uma curva cega e desaparecer nas grutas antes que qualquer ajuda chegasse. Por causa desse risco real de morte, o conceito de viajar sozinho, como fazemos hoje, era suicídio. Ninguém pegava a estrada sem companhia. As pessoas formavam caravanas gigantescas, agrupando famílias inteiras e vilarejos vizinhos para criar volume e intimidar assaltantes. Isso explica um detalhe curioso da Bíblia que muitos acham estranho. Como José e Maria perderam Jesus aos 12 anos em Jerusalém. Eles não eram pais negligentes. Eles viajavam numa comitiva tão grande e caótica que era perfeitamente normal assumir que o filho estava com os primos ou tios na parte da frente ou de trás do grupo. Além do medo de ser esfaqueado por um sicário, havia o desafio logístico da pureza. Não existiam restaurantes de estrada confiáveis. Um judeu devoto não podia simplesmente comer na casa de um estranho à beira do caminho, pois não sabia se a comida era kosher ou se os utensílios eram puros. Então, cada viajante precisava carregar o peso extra da própria sobrevivência: pão, azeite, peixe seco e vinho nas costas, transformando a peregrinação numa prova de resistência física sob o sol do deserto. Se você gosta de descobrir como era a vida real nessas épocas antigas, comente agora. A história ganha vida, para continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo. As estradas romanas conectavam o império, mas fora das vias principais vigiadas, o terror dominava. Porém, se a estrada era o lugar do medo, o destino final da maioria dessas viagens era o lugar do choque. Ao chegar na capital, o peregrino encontrava uma cidade que deveria ser a casa da paz, mas funcionava como uma indústria sangrenta. O matadouro de Deus. Ao cruzar os muros de Jerusalém durante a Páscoa, a expectativa de encontrar um santuário de silêncio e oração desaparecia no primeiro minuto. O que recebia o viajante não era a paz espiritual, mas um ataque olfativo que misturava o cheiro gorduroso de carne assada com o odor metálico inconfundível de sangue fresco. A casa de Deus funcionava na prática como uma indústria de abate em escala massiva. A logística necessária para sacrificar milhares de cordeiros em um único dia transformava o templo em algo que hoje reconheceríamos mais como um matadouro industrial do que como uma igreja. Os sacerdotes trabalhavam descalços sobre o piso de pedra escorregadio, com as vestes manchadas.
num ritmo frenético de cortes e oferendas. Havia, inclusive, um sistema de engenharia hidráulica específico para isso. Canais de drenagem levavam o sangue excedente para fora do complexo, tingindo de vermelho o riacho no Vale de Cedron. O perfume da Cidade Santa era, ironicamente, o cheiro da morte. Mas, se o nariz sofria com o abate, os ouvidos sofriam com o comércio. O pátio dos gentios, a área mais externa do templo, não tinha nada de sagrado. Era um bazar barulhento e agressivo que operava como o banco central da nação. Como a moeda romana com a cara de César era considerada blasfêmia e não podia ser usada para pagar o imposto do templo, cambistas cobravam taxas abusivas para trocá-la pela moeda aceita. O ciclo de Tiro. O som das moedas caindo nas mesas se misturava aos gritos dos vendedores de pombas e ao balido das ovelhas, criando uma cacofonia ensurdecedora. Isso explica a fúria de Jesus ao virar as mesas. Ele não interrompeu um culto silencioso. Ele parou uma bolsa de valores corrupta que explorava a fé dos peregrinos pobres que haviam viajado dias para estar ali. Além do comércio e do sangue, havia o caos demográfico. Durante as festas, a população da cidade triplicava. As estalagens lotavam meses antes e a solução para a maioria era dormir nas ruas, nos telhados planos ou em acampamentos improvisados ao redor dos muros. A cidade sagrada se tornava um barril de pólvora de gente suada, cansada e explorada financeiramente. Toda cidade gera lixo, mas uma cidade que sacrifica milhares de animais e recebe multidões gera um tipo específico de resíduo que precisa ser descartado. E o destino final de toda essa sujeira era um lugar tão terrível e fumegante que acabou se tornando o sinônimo visual para a condenação eterna. Ao olhar para o sul das muralhas de Jerusalém, uma coluna de fumaça preta e gordurosa subia constantemente em direção ao céu, dia e noite. O cheiro que vinha dali era insuportável, uma mistura de enxofre, lixo queimado e carcaças de animais. Esse lugar não era um mito, era uma localização geográfica real chamada Vale de Inom, ou em grego, Geena. Para um habitante do século I, o inferno não era apenas um conceito abstrato de sofrimento futuro, era o lixão da cidade que eles podiam ver e cheirar todos os dias. Era ali que a cidade descartava tudo o que considerava imprestável, restos de comida, entulho e até os corpos de criminosos executados que não mereciam um enterro digno. O fogo nunca apagava, porque o lixo nunca parava de chegar. Quando Jesus usou a palavra Dina para descrever a condenação, ele estava usando uma imagem visual poderosa que qualquer camponês entendia imediatamente. O lugar onde a vida é descartada e consumida. Mas as cidades antigas não descartavam apenas resíduos físicos. Elas também segregavam o que consideravam lixo humano. Fora dos portões, vivendo em cavernas ou acampamentos improvisados, estavam os leprosos. A doença de pele, que podia ser qualquer coisa desde psoríase até a hanseníase moderna, era uma sentença de morte social. Pela lei religiosa, eles eram proibidos de entrar nas vilas muradas. A crueldade do isolamento era sonora. Se um leproso precisasse caminhar perto de uma estrada ou visse alguém se aproximando, ele tinha a obrigação legal de gritar a palavra tamé, que significa impuro. Era um alarme humano para garantir que ninguém chegasse perto. O maior medo da população saudável não era apenas o contágio bacteriológico, algo que eles nem compreendiam bem, mas a contaminação ritual. Naquela sociedade, o toque era perigoso. Tocar em um leproso, em um cadáver ou até em uma mulher durante seu ciclo menstrual tornava você espiritualmente radioativo. Quem tocasse o impuro ficava impuro também, sendo proibido de entrar no templo ou participar da vida comunitária até passar por rituais de purificação. Isso criava muros invisíveis entre as pessoas, onde a compaixão era freada pelo medo de se tornar um excluído. A sociedade judaica vivia sob o peso esmagador dessas regras de pureza, tentando manter a santidade a qualquer custo. Mas havia outro peso, muito mais tangível e brutal, que esmagava o bolso e a dignidade de cada trabalhador.
vindo diretamente de um império que não se importava com a pureza, apenas com o ouro. Se você caminhasse pelas ruas de Cafarnaum e olhasse nos olhos das pessoas, perceberia uma tensão constante, uma raiva silenciosa que pairava no ar como eletricidade estática. A razão para isso não era apenas a pobreza, mas a humilhação diária de viver sob uma ocupação estrangeira. Roma não era apenas um governo distante, era uma mão pesada que entrava no seu bolso e na sua dignidade todos os dias. A cobrança de impostos não acontecia uma vez por ano através de um boleto discreto. Era um confronto físico e diário. Imagine ser um pescador no mar da Galileia. Antes de vender seu peixe, você precisava passar pela alfândega local, onde um publicano, um judeu contratado por Roma como Mateus, revirava seu cesto. Ele tinha o poder de decidir ali mesmo quanto do seu trabalho árduo seria confiscado para pagar o luxo do imperador do outro lado do mar. Mas o dinheiro era apenas parte do problema. Havia uma lei romana específica que gerava um ódio visceral nas ruas, a lei da milha. Qualquer soldado romano, a qualquer momento, podia parar um cidadão judeu no meio da estrada, jogar sua bagagem pesada aos pés dele e ordenar: carregue isso. E pela lei, o civil era obrigado a carregar aquele fardo por 1 milha, cerca de 1,5 km. Era a humilhação suprema. Um pai de família podia ser tratado como um animal de carga na frente dos filhos, forçado a servir o exército que o oprimia. É por isso que, quando Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2, a multidão deve ter ficado em choque. Ele estava sugerindo retomar o controle da situação através de uma generosidade desafiadora, num contexto onde a submissão forçada era a norma. E para onde ia todo esse dinheiro e suor? Não ficava nas vilas pobres. Ele fluía para lugares como Cesareia Marítima, a sede do governo romano na região. Uma cidade portuária deslumbrante, construída com mármore e engenharia avançada, com hipódromos e templos dedicados a César. Para um camponês judeu, ver aquela opulência era a prova física de sua própria exploração. A arquitetura imperial trazia estradas e aquedutos, mas o preço era a fome do povo. A cidade era um barril de pólvora pronto para explodir em revolta a qualquer momento. Mas enquanto o dia trazia a atenção dos soldados e dos impostos, o pôr do sol trazia um tipo diferente de medo, um terror primitivo que nós, modernos, esquecemos completamente. Para nós, modernos, a noite é apenas uma mudança de cenário. Apertamos um interruptor e a vida continua. Mas se você estivesse em Jerusalém ou Nazaré no primeiro século, o pôr do sol não marcava o fim do expediente, marcava o início de um confinamento obrigatório pelo medo. Quando a última luz desaparecia no horizonte, a cidade não apenas escurecia, ela morria. A escuridão daquela época era absoluta, algo que raramente experimentamos hoje com nossa poluição luminosa. Não havia iluminação pública, exceto talvez pelas tochas ocasionais de uma patrulha romana, que serviam mais para intimidar do que para iluminar. Dentro das casas, a luz era um luxo caro. As lamparinas de barro queimavam azeite de oliva, o mesmo óleo usado para cozinhar. Manter uma luz acesa significava, literalmente, queimar a comida da família. Por isso, a maioria das pessoas simplesmente ia dormir assim que escurecia. Essa escuridão trazia um perigo logístico fatal. As cidades muradas tinham uma regra inflexível. Os portões eram trancados ao anoitecer. Se você fosse um viajante atrasado e chegasse 5 minutos depois do fechamento, não havia negociação. Você dormiria do lado de fora, encostado no muro, completamente vulnerável a bandidos, lobos e ao frio do deserto. A muralha era a única linha divisória entre a civilização e o caos selvagem. Mesmo para quem estava dentro de casa, a segurança era ilusória. Hoje pensamos em ladrões arrombando portas ou quebrando janelas. Mas naquelas vilas de construções simples, os criminosos agiam de forma diferente. O termo grego usado na época para ladrão muitas vezes se referia a alguém que cava. Isso porque era mais fácil e silencioso cavar um buraco através da parede de barro seco dos fundos da casa,
do que tentar forçar a porta da frente. O terror noturno era ouvir o som abafado de algo raspando a parede enquanto você tentava dormir. Isso muda a forma como entendemos as metáforas bíblicas. Quando se falava em luz do mundo ou andar na luz, a mensagem não soava apenas poética ou espiritual para os ouvintes originais. Soava como uma necessidade física urgente. A luz era a única garantia de que você não seria atacado, roubado ou deixado para fora dos muros. Mas enquanto o povo temia a escuridão da noite, que sempre acabava ao amanhecer, uma sombra definitiva estava se formando no horizonte político. Uma tempestade de ferro e fogo que não traria apenas medo, mas o fim total daquele mundo que eles conheciam. Quem caminha hoje perto do Muro das Lamentações vê pedras gigantescas, algumas pesando centenas de toneladas, encaixadas com uma precisão que desafia até a engenharia moderna. Olhando para elas, a sensação é de eternidade. Parecia impossível que algo tão sólido pudesse cair. Mas aquele mundo vibrante, sujo e barulhento que descrevemos até agora tinha data de validade. No ano 70 depois de Cristo, o Apocalipse chegou, não com anjos e trombetas, mas com as legiões de ferro de Roma. A tensão que fervilhava nas ruas sob a cobrança de impostos e a brutalidade militar finalmente explodiu em uma revolta aberta. A resposta do Império foi a aniquilação total. O general Tito cercou Jerusalém, cortando o abastecimento daquelas caravanas que traziam comida. A cidade, que antes cheirava a especiarias e animais, passou a cheirar a morte. A fome chegou a um nível tão desesperador que os relatos históricos descrevem cenas de canibalismo dentro dos muros. A sociedade, que valorizava tanto a pureza ritual, acabou consumindo a si mesma na sujeira do cerco. Quando as muralhas finalmente cederam, o fogo fez o resto. O templo, aquele centro econômico e religioso que parecia intocável, foi incendiado. O calor foi tão intenso que o ouro das decorações derreteu e escorreu para as fendas das pedras, fazendo com que os soldados romanos desmontassem o santuário bloco por bloco para saquear o metal precioso. Foi o cumprimento literal e aterrorizante da previsão de que não ficaria pedra sobre pedra. Existe uma prova física desse momento que não depende de fé, apenas de uma pá. Se você escavar o subsolo da Cidade Velha hoje, encontrará o que os especialistas chamam de camada de destruição. É uma linha preta de cinzas, madeira carbonizada e pontas de flechas romanas que marca exatamente onde aquela civilização parou. O colapso das pedras levou ao colapso da elite. Os saduceus, aquela aristocracia rica que controlava o comércio do templo, desapareceram da história da noite para o dia, pois sua base de poder virou fumaça. Quem sobreviveu foram justamente os grupos que não dependiam do prédio físico. Os fariseus, que focavam no estudo da lei nas sinagogas locais, e os seguidores do caminho, os primeiros cristãos, que entenderam que o templo real não era feito de rocha. Caminhar por lá hoje é andar sobre o cemitério de uma cultura que tentou desafiar o céu e o império ao mesmo tempo. As pedras de Herodes caíram, mas as ideias que nasceram naquelas ruas estreitas e poeirentas sobreviveram ao fogo.